Esse mapa representa a organização política do centro do Congo, em 1648, um dos maiores e mais influentes estados da África Central pré-colonial. A área em amarelo corresponde ao território governado diretamente pelo Mani-Congo, o rei do Congo, e está dividido em ducados, províncias e condados, como indica na legenda. No centro do reino aparece Mbanza-Congo, chamada de São Salvador, que era a capital e sede do poder real. Nomes como Mpemba, Mbata, Nsudi, Mpango, Soio e Mbamba identificam as principais regiões administrativas controladas pelo monarca. As áreas roxas ao norte mostram os reinos de Loango e Kagongo, vizinhos de Congo. Esses reinos eram independentes, mas mantinham relações comerciais e diplomáticas com o Congo e com os europeus, que já atuavam na costa atlântica, especialmente portugueses e holandeses. A parte verde, ao sul, indica Angola, território que em 1648 estava sob domínio português, após a expulsão dos holandeses, que representavam um foco crescente de tensão, pois os portugueses buscavam expandir seu controle para o interior. A região cinza, à direita, corresponde ao reino de Matamba, governado pela rainha Nzinga, Zinga Mbande, famosa por sua resistência ao avanço português e por transformar Matamba em um poderoso estado militar. As linhas tracejadas e o sombreamento no mapa sugerem fronteiras aproximadas e áreas de influência. Em 1648, o Reino do Congo ainda mantinha grande prestígio, fruto de sua antiga aliança com Portugal e de sua cristianização iniciada no século XV, mas já enfrentava desafios internos e externos. Algumas províncias, como Soio, buscavam mais autonomia, enquanto a presença portuguesa em Angola e a crescente importância do tráfico atlântico de escravizados criavam novas pressões. O mapa, portanto, ilustra um momento em que Congo ainda era uma potência regional, mas começava a entrar em um período de disputas e fragmentação que marcaria sua história posterior. A origem do Reino do Congo remonta ao século XIV, quando as tribos congolesas da região central da África se uniram sob a liderança de seu primeiro Mani-Congo, Nimia-Lukeni. Esse evento marcou o início da formação do reino. A consolidação do Reino do Congo como uma entidade política distinta ocorreu gradualmente ao longo dos séculos seguintes. Nimia-Lukeni é considerado o fundador lendário do reino. Ele é conhecido por seu papel na unificação das tribos congolesas e por estabelecer as bases para a futura organização política do reino. Ao longo de sua existência, o Reino do Congo foi influenciado por diferentes grupos étnicos e culturas, mas a liderança de Nimia-Lukeni foi fundamental na criação de uma identidade coesa e de um sistema político centralizado. Com o tempo, o reino expandiu seu território por meio de conquistas e alianças, atingindo o auge de seu poder e influência durante os séculos XV e XVI. O Reino do Congo estabeleceu relações comerciais com europeus, e em particular com os portugueses, o que contribuiu para o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, trouxe desafios, como o comércio de escravizados. A estrutura política do Reino do Congo era bastante complexa e organizada. Na base da sociedade estavam as aldeias, chamadas de Vata ou Lubata, que funcionavam como a unidade social mais importante depois da família. Essas aldeias eram compostas pelas Kanda, grupos de ascendência matrilinear, que controlavam a terra e davam legitimidade ao poder. Cada aldeia reunia em torno de 100 a 200 pessoas, e como o solo se esgotava com o tempo, a população migrava a cada 10 anos. O chefe da aldeia era o Nunculunto, conhecido pelos portugueses como Mocolunto, responsável por administrar a comunidade e coordenar a produção coletiva, recebendo uma parte especial da colheita antes de ela ser dividida proporcionalmente entre as famílias. Várias aldeias se organizavam em pequenos estados chamados Uene, governados por líderes chamados Auene. Esses estados formavam províncias maiores, algumas com grande autonomia, enquanto o rei exercia poder limitado sobre elas e podia nomear funcionários auxiliares. A partir do século XVI, alguns governadores recebiam títulos em estilo europeu, como duques e condes, além das províncias mais importantes, como Nizunde, Impangu, Imbata, Soio e Bamba. O rei mantinha reinos vizinhos em vassalagem, ampliando sua influência na região. No topo dessa organização estava o rei chamado Mani-Congo. Ele detinha a autoridade máxima, mas não governava sozinho. O poder era compartilhado com o Conselho Real, conhecido como Ne Mbanda Mbanda, composto por 12 membros. Esse conselho era dividido em três grupos: burocratas, eleitores e matronas. Os burocratas eram nomeados pelo rei e cuidavam das funções administrativas do palácio, da justiça, das finanças e da organização da corte.
Os eleitores eram grandes senhores de províncias estratégicas, responsáveis por escolher e coroar o rei, o que lhes dava enorme poder político. Já as matronas eram mulheres de alta posição, como a rainha-mãe, a grande esposa do rei e outras matriarcas de prestígio, que poderiam exercer forte influência sobre as decisões políticas e até nas relações externas, especialmente com Portugal. As mulheres, de modo geral, tinham um papel relevante na política do Congo. Em alguns períodos governaram pequenos territórios e, a partir do século XVII, sua presença no poder se tornou ainda mais visível, a ponto de, em meados do século XVIII, há alguns relatos afirmarem que vários reinos subordinados ao Congo eram governados por mulheres. Essa característica mostra que o poder não era exclusivamente masculino e que algumas figuras femininas, como a rainha-mãe, poderiam ter autoridade comparável ao dos grandes senhores. Assim, a estrutura política do Reino do Congo era um sistema que misturava tradições africanas com sucessão matrilinear e a autoridade das mulheres, com influências europeias, como a adoção de títulos de nobreza, resultando em uma organização sofisticada e, ao mesmo tempo, marcada por disputas de poder internas. O nzimbo, uma concha marinha do caracol olivelanana, era a moeda oficial do Reino do Congo e em grande parte da África Central. Era usada para todas as transações, desde a compra de alimentos até a compra de escravizados. Uma escrava valia cerca de 20 mil nzimbo e um escravo 30 mil. Essas conchas recolhidas na ilha de Luanda eram um monopólio real, filtradas para selecionar apenas as maiores, que circulavam como moeda. A economia do Congo baseava-se na terra como fonte de renda. Cada aldeão pagava um imposto por cabeça, provavelmente em espécie, que financiava o reino. Governadores provinciais recolhiam esses impostos e passavam parte ao rei. Havia também taxas de comércio, especialmente de tecidos, entre os 7 reinos do Congo de Anilasa e a costa. O Reino do Congo financiava a igreja com parte de sua renda, sustentando capelas e cobrando taxas religiosas. Após o Tratado de 1649 com Portugal, o rei Garcia II cedeu Luanda, aceitou pagar tributo anual e introduziu a moeda Libongo de Ráfia e impulsou. O reino tinha comércio ativo interno com produtos agrícolas, gado, pesca, cerâmica e artesanato, e externo, exportando ouro, cobre, marfim, cera, escravos e produtos agrícolas para os portugueses, recebendo em troca tecidos, armas, ferramentas e objetos de luxo. A cultura do Reino Congo estava profundamente entrelaçada com suas organizações sociais, religiosas e políticas. Na base de tudo estavam as aldeias chamadas de Vata ou Lubata, que eram compostas por kanda ou clãs matrilineares. As aldeias funcionavam como centros culturais, onde as crianças aprendiam histórias, valores, canções, danças e habilidades artesanais. A religião tinha um papel central na cultura congolesa. O povo acreditava que no Nix, que eram forças espirituais capazes de proteger ou punir, e mantinham profundo culto aos antepassados. Os túmulos reais e de líderes importantes eram considerados sagrados, e rituais religiosos orientavam decisões políticas e sociais. O rei, chamado Manicongo, era visto como um mediador entre o mundo espiritual e o humano, e sua autoridade não era apenas política, mas também espiritual, garantindo que as tradições e ritos fossem respeitados. A arte e a música eram expressões centrais da cultura. Máscaras, esculturas, objetos ritualísticos e instrumentos musicais eram utilizados em cerimônias e celebrações, transmitindo valores e histórias. A dança e a música acompanhavam rituais religiosos, funerais, festivais e encontros comunitários. A hierarquia cultural refletia a política. O rei e seu conselho real, incluindo figuras femininas importantes, como a rainha-mãe e a grande esposa, tinham um papel simbólico na prática em cerimônias e decisões culturais. Essas mulheres participavam de rituais, definiam normas sociais e ajudavam a manter as tradições, mostrando que a cultura não era controlada apenas pelos homens. Além disso, o Congo era culturalmente conectado ao comércio e ao contato com estrangeiros, especialmente portugueses. Essa interação trouxe influência externa, como o uso de certos objetos de luxo e a prática europeia, mas sempre incorporada dentro da lógica cultural congolesa. Mesmo com essa influência, a identidade cultural do Congo permanecia fortemente ligada à comunidade, à religião e à linhagem matrilinear. As mulheres tinham papéis importantes na política e na economia, podendo liderar candas, integrar o conselho real e administrar províncias. Casamento servia como uma aliança política, e a esposa principal de um homem poderoso possuía grande prestígio. Com a chegada dos portugueses e do cristianismo, o sistema matrilinear foi gradualmente substituído pelo patrilinear, que fortaleceu os homens e restringiu as mulheres, embora muitas ainda fossem influentes na realeza e na manutenção da fé católica. Mulheres comuns poderiam conquistar certa independência pelo trabalho agrícola e pelo controle de propriedades, mas enfrentavam desigualdade e risco de exploração. A sociedade congolesa dividiu-se em 3 grupos: aristocratas, agricultores livres e escravizados. Crises como a rebelião dos Jogas, em 1568, e o crescimento dos tráficos de escravizados intensificaram a exploração, sobretudo das mulheres, que perderam distinção entre esposas e escravas. No século XVII, escravizados domésticos tinham até mais chances de ascensão social do que camponeses.
O desaparecimento do Reino Congo foi um processo longo e gradual, causado por fatores políticos, sociais, econômicos e externos que levaram à fragmentação do reino. Inicialmente centralizado nas mãos do rei, o poder começou a enfraquecer, com disputas internas pelo trono, guerras civis e crise de sucessão. A chegada dos portugueses no começo do século XV trouxe comércios, alianças religiosas e armas de fogo, mas também incentivou o tráfico de escravizados, que desorganizou a economia tradicional, aumentou rivalidades e reduziu drasticamente a população. O reino também sofreu pressões externas de vizinhos e mercenários europeus, o que contribuiu para a perda de província e para a diminuição da autoridade de Maniconga, o que passou a ser muitas vezes apenas simbólica. No século XIX, as tensões internas, o tráfico de escravizados e as pressões externas levaram à fragmentação definitiva. A centralização desapareceu, mas a população preservou língua, tradições e identidade cultural. Mesmo diante das dificuldades, o Congo resistiu, como mostrado na Batalha de Muala, em 1665, em que o rei Antônio I e grande parte da nobreza morreram defendendo suas terras. Após essa derrota, o reino não acabou de imediato. Reis e rainhas continuaram lutando por autoridade e tradições, enfrentando o tráfico negreiro e a colonização europeia. O fim definitivo veio apenas no século XIX, com a partilha da África, quando Portugal e Bélgica dividiram as terras do antigo Congo. Até então, o povo congolês já havia demonstrado sua força política, econômica e cultural, mantendo viva sua identidade apesar da fragmentação. O Reino Congo foi uma potência de verdade e deixou uma marca forte na história. O reino como Estado ter desaparecido, mas como tradição, memória histórica e autoridade simbólica ainda existe.